Boa noite, irmãos. Hoje nós chegamos ao Salmo 69. Salmo 68 foi denso, foi tenso, né? Esse Salmo 69, embora ele seja um pouquinho maior, ele tem um versículo a mais. Salmo 68 tem 35 versículos, esse tem 36, mas ele é um salmo muito mais leve. Não que o outro seja pesado, né? Leve não é um bom termo, ele é menos denso. Ele é um salmo de Davi. Ele vai falar sobre seus sofrimentos, mas na verdade, ele é um salmo profético em muitos aspectos, em outros não. Porque há versículos que são plenamente aplicáveis a Cristo, inclusive as citações deles no Novo Testamento. E, por exemplo, o versículo 5 jamais poderia ser aplicado a Jesus. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia e os meus pecados não te são ocultos. Então, isso não pode dizer respeito a Jesus, mas há outros versículos que sim. Então, a gente vai ler o Salmo, e depois a gente vai analisar algumas coisas importantes que ele diz para nós. Salmo de Davi para o músico mó sobre Shoshanim. Essa expressão já apareceu. Essas expressões, irmãos, são expressões de um hebraico muito antigo. Então, algumas palavras, os linguistas, eles têm convicção, realmente, do que elas significam, e outras eles depreendem, eles imaginam, eles supõem que seja o significado. Então, o significado mais aceito aqui é que é o nome de uma melodia, que diz os lírios. Segundo a melodia, os lírios. Eu acho até que na versão revista atualizada vem escrito isso. Se você tem a versão revista atualizada aí, eu acho que a sua vai dizer isso. É isso mesmo? Então, Shoshanim seria o nome de uma melodia chamada Os Lírios. Como a gente já viu aqui, as melodias elas têm nomes, né? Na música clássica isso é muito comum. As melodias elas têm nomes e músicas antigas também costumavam ter. Aí o músico mor, a gente já sabe muito bem, que é o regente congregacional, é o diretor do canto coletivo na hora do culto. A palavra de Deus diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço feche sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço e a prosperidade em armadilha.
Escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta a iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Amém. Sofrimentos de Davi, é um título que tem aqui nessa minha tradução, que não faz parte do texto original. O título é Salmo de Davi para o músico mor sobre Xoxanim, mas é um título bem colocado. Por quê? Davi teve uma vida muito atribulada, né? Não há aqui uma indicação de em que ocasião esse salmo foi escrito ou composto, mas a gente sabe que Davi, ele passa por muitas tribulações, né? Ainda cedo, quando ele é ungido por Samuel, ainda menino, quando Samuel vai à casa de seu pai Jessé, né, e olha lá todos os seus irmãos, não, nenhum desses Deus escolheu, tem mais um lá, mandaram chamar, ele estava lá cuidando das ovelhas, Samuel ungiu Davi ali, a partir daquele momento a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e isso é uma nota importante, porque no Velho Testamento, não é que o Espírito Santo não existisse, não é isso, o Espírito Santo é Deus, a gente acabou de cantar aqui, né? Mas ele ainda não havia sido dado de forma permanente. A gente vê isso muito claro no livro dos Juízes, por exemplo. O Espírito Santo ele vinha e capacitava uma pessoa para realizar uma obra específica, né? Os Juízes, a gente vê isso, o Espírito veio sobre Gideão, ele foi, convocou o povo e batalhou. O Espírito do Senhor veio sobre Eude, filho de Benjamim, um homem canhoto, e foi lá e matou Eglon, rei dos Moabitas. Então a gente vê o Espírito capacitando várias vezes. O próprio Saul, há um momento em que ele se encontra com os profetas de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele, ele entra ali no chamado, a palavra ali é êxtase, num êxtase espiritual, ele profetiza ali naquele momento, mas o Espírito vai e vem. O próprio Sansão, ele é nazireu de Deus, né? Ele é consagrado desde o ventre da sua mãe, e o nazireu tinha uma série de restrições, o Espírito Santo dava a ele uma força sobre-humana, sobrenatural, em determinadas ocasiões, ele fazia coisas que são impossíveis a um homem comum fazer, né, porque a sua força vinha de Deus. Quando ele quebra o seu voto de nazireu, ele fala para Dalila, né, que a sua força é por causa do seu voto. A força não estava nos cabelos, a força vinha de Deus, né? Os cabelos, eles eram um símbolo externo do seu compromisso com Deus, compromisso que ele vinha desmerecendo, vinha tratando com leviandade durante muito tempo na sua vida. E aí, quando Dalila corta o cabelo dele, não foi isso? Não, não foi. Ela fez cafuné nele, ele dormiu e veio um camarada e cortou. Dalila não cortou, não. Ela só enganou ele. E aí, quando o seu cabelo é cortado, ele acorda, ela fala, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acorda e a Bíblia diz textualmente que ele pensa, vou fazer o que eu sempre fiz, vou expulsá-los. Mas a Bíblia diz, pois ele não sabia que já o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Então, veja, no Velho Testamento, o Espírito Santo tinha esse tipo de atuação. O próprio Jesus Cristo, no seu ministério, obrigado, Nilson, no seu ministério, Jesus Cristo fala que ele ia voltar para o Pai, ele fala, não fiquem tristes, porque convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá, né? Jesus Cristo vai para o Pai e ele envia o Consolador. Quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele assopra sobre os discípulos e diz o quê? Recebei o Espírito Santo. Então veja, após a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para habitar no homem. Na verdade, o Espírito Santo é Deus em nós, não é isso? Mas Davi, quando ele é ungido, é interessante que a Bíblia diz que daquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apossou de Davi, se apoderou de Davi. Então veja, Davi, ele é realmente diferenciado. Ele tem uma relação com Deus diferente de todo o padrão veterotestamentário. E a partir desse momento, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que todo aquele que quer viver piamente ou piedosamente sofrerá perseguições. Quando Davi, o Espírito Santo vem habitar nele, e a gente já viu isso aqui várias vezes, por isso Jesus Cristo é chamado Filho de Davi, porque é o principal dos reis. A aliança que Deus faz é a aliança davídica, né? Uma aliança de daria a ele sempre um descendente para se assentar no trono, e dali viria o Messias. Então veja, quando Davi ele recebe o Espírito Santo passa a habitar em Davi, Satanás trabalha de maneira muito ativa contra Davi. Ele sofre perseguição de Saul tenta cravá-lo na parede, né, com a lança por 2 vezes. Saul arma um esquema lá para ele lutar contra os filisteus, para ver se ele morre. Ele tem que fugir, ele perde a amizade, a comunhão que ele tinha com Jonatas, que era o filho de Davi. Ele é perseguido por vários inimigos, ele comete os seus erros, claro, porque era um homem, né, mas ele tem uma vida muito atribulada. Ele é traído pelo seu próprio filho, por Absalão, que toma o seu trono. Ele tem que fugir de Jerusalém, o seu filho quer matá-lo. Então, uma série de problemas. Em qualquer situação da vida de Davi, esse salmo pode ser incluído. Isso serve para nós entendermos que a vida do crente ela tem tribulações variadas em vários momentos da nossa vida. E aí a gente sempre pode lembrar de um salmo como este, porque ele começa dizendo assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Vamos ver aqui uma divisão rapidamente. São 36 versículos, mas na verdade há duas porções de 18 versículos, e essas porções são subdivididas. Olha só, do versículo 1 a 4, Davi desdobra a sua queixa diante de Deus: livra-me, ó Deus, estou cansado, né? Atolei-me, aqueles que me odeiam sem causa são mais que os meus cabelos. Versículos 5 e 6, ele reconhece seus pecados e suplica que ele não seja motivo de escândalo. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, não sejam envergonhados por minha causa. Versículos de 7 a 12, ele declara que a causa principal do seu sofrimento é o seu zelo por Deus. Por amor de ti tenho suportado afrontas, tenho me tornado um estranho para meus irmãos, zelo da tua casa me devorou, castiguei com jejum minha alma e me tornou em afrontas, pus vestido em sacos, fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Nos versículos de 13 a 18, ele roga mais uma vez por auxílio e livramento. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Na versão revista atualizada diz, num tempo oportuno, né? Tira-me do lamaçal, não me leve à corrente das águas, ouve-me, Senhor, não escondas o rosto do teu servo, aproxima-te da minha alma. Depois vem a segunda parte, que é interessante, que aparecem ali vários textos que são proféticos. A gente vai ver isso depois. Ele diz assim, do versículo 19 a 21, ele descreve a conduta dos seus adversários. Bens tens conhecido a minha afronta e minha vergonha, afrontas me quebraram o coração, deram-me fel por mantimento. De 22 a 28, ele pede a Deus que castigue esses inimigos. Olha lá, torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, escureçam-se-lhes os seus olhos, derrama sobre eles tua indignação, fique desolado o seu palácio, perseguem aquele a quem feriste, acrescenta iniquidade e iniquidade deles, sejam riscados do livro da vida. Os versículos de 29 a 36, como é comum em muitos dos salmos de Davi, ele ora numa antecipação da vitória. Isso é importante, a gente já viu isso aqui várias vezes. Mesmo nos momentos de maior aflição, Davi ele antecipa a sua visão da vitória. Ele está sofrendo, ele não nega isso, ele não fica dizendo, não, está tudo maravilhoso, é só vitória. Não é essa a postura. Ele, pela fé, ele antevê a vitória que vai chegar. E isso, irmãos, é importante para nós, porque há problemas que duram algum tempo, né? Há problemas que duram um tempo maior. Em alguns casos, há problemas que nos acompanham durante toda a vida. Não é? Eu estou lendo um livro essa semana, Através dos Portais do Esplendor. É um livro que conta a história de Jim Elliot, que foi missionário no Equador, ele e mais 4 amigos. Ele era primeiro aluno da universidade, campeão de luta greco-romana, sei lá o quê,
era um camarada, excelente orador, e o grupo que veio com ele, um era capitão do time de futebol, e eles se converteram, foram chamados para ser missionários. E eles vão, na década de 50, eles vão para o Equador, e eles começam a trabalhar lá. O objetivo deles é chegar na tribo dos Auaca, que era uma tribo assassina, uma tribo de índios que não queriam contato com os homens brancos, e eles matavam quem se aproximasse. E eles vão lá, e eles são mortos, os 5, eles foram massacrados pelos índios. Ficaram lá, acho que 3 ou 4 anos, eles são todos massacrados pelos índios. Isso, na época, causou uma comoção nos Estados Unidos, causou um movimento missionário muito grande, e o que acontece é que eles foram massacrados. A esposa de Jim Elliot, ela permanece, ela evangeliza, e depois há um momento em que ela está na igreja, tomando a ceia, junto com um dos índios que mataram seu marido. Irmãos, isso é, como dizia uma amiga minha do seminário, que era da Assembleia, órfão, isso é Deus purinho. É Deus purinho para fazer um negócio desse. Não há explicação humana para isso. Não há. Então, há situações na vida que a gente enfrenta e são problemas terríveis, e que a gente olha e fala assim, não tem solução. Não tem solução. Mas é nesses momentos que a fé precisa ser exercitada. Como é que a gente exercita a nossa fé? Antevendo a vitória. É quando Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, se a gente parar para pensar nisto com profundidade, realmente, a glória que vai ser revelada em nós, que glória? Por exemplo, João diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que seremos. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele. Semelhantes a Jesus, porque assim como Ele é, nós o veremos. Quando a gente para pensar nessas coisas, isso é mais do que a gente pode realmente assimilar, mas é algo que supera qualquer coisa. Paulo também diz aos Coríntios, que ninguém nunca viu, nenhum olho ouviu, nem ouvido ouviu, olho não ouve nada, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, o que Deus está preparando para os seus. Então é isso que Davi ensina. Davi passa por situações em que o camarada, ele foi expulso, ele teve que fugir, ele estava sendo procurado pelo rei, ele estava sendo perseguido, pessoas que ele ajudou, por exemplo, quando ele está na cidade de Keila, ele vai lá, protege a cidade. Quando Saul vem para persegui-lo, ele vai orar, ele fala, Senhor, os homens de Keila vão me entregar para Saul? Aí Deus fala para ele, vão, se manda daí, eles vão te entregar. O camarada defendeu a cidade contra os inimigos. Então veja, são situações angustiantes, mas ele no final, ele antevê, no versículo 29 a 36, eu sou pobre, estou triste, louvarei o nome de Deus com cântico, isto será mais agradável ao Senhor do que boi, os mansos verão isto, o Senhor ouve os necessitados, louvem nos céus e terra, porque Deus salvará Sião e herdará a semente de seus servos. Então veja, é uma divisão que vai nos mostrando o desenvolvimento da compreensão espiritual desse homem chamado Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, entre muitas outras razões, por esta razão também. Davi vê a vida de forma teológica. Ele coloca sempre Deus à frente e acima de qualquer circunstância que ele esteja vivendo. E isso é lição para você e para mim. Aprendermos a ver a vida de forma teológica, enxergar as coisas teologicamente. Não precisa fazer teologia, não precisa ir para o seminário. Ver a vida de forma teológica é ver a vida sob a perspectiva do céu, sob a perspectiva divina. O bispo Ryle dizia o seguinte, ele era um bispo da igreja anglicana, deixa eu explicar isso para os irmãos. Bispo, pastor, deixa eu explicar. Não tem problema, se não der, a gente não termina hoje. Mas eu preciso explicar isso para não ficar dúvida. A igreja anglicana, ela é uma igreja que surge no período da Reforma Protestante.
tá? Quando Lutero, né, coloca lá as 95 teses, ali é considerado o início da reforma. A igreja anglicana é a igreja que surge na Inglaterra, porque o rei Henrique VIII, ele era casado, a sua esposa não lhe dava filhos homens, ele queria um filho, ele queria anular o casamento e casar com outra mulher. Bem resumida a história. Só que esta esposa dele, ela era sobrinha do rei de Espanha. A Espanha, na época, era a maior potência que existia no mundo. Então, ele vai ao Papa, o rei Henrique VIII, e pede ao Papa, anula o casamento. Só o Papa pode anular o casamento. Só que o Papa não queria cair no desagrado dos reis de Espanha. Porque a Espanha, além de ser o país mais poderoso da época, a Espanha sempre foi campeã do catolicismo. Sempre foi. Um lugar onde a reforma protestante praticamente não obteve resultados foi na Espanha. É um campo muito difícil até hoje, ok? Então a Espanha sempre foi campeã do catolicismo e era o país mais poderoso. O Papa não queria problema com eles. Então o Papa diz para o rei, não pode. O que o rei faz? Também não foi só por isso, tem uma série de outras razões. Política nunca é uma razão só, mas basicamente porque ele queria anular um casamento, ele fala, então tá bom, a partir de agora não sou mais católico. Agora eu vou criar a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que é essencialmente a igreja católica que não obedece ao Papa. Okay? Quem é o chefe, líder da igreja anglicana? Hoje é a Elizabeth, que tem 383 anos, não é isso? Não morre, aquela rainha não vai morrer, essa vai ficar até Jesus voltar, não é isso? Ela é a chefe, inclusive se algum dia ela morrer, né, antes de Jesus voltar, e outro tomar posse, né, o Charles, o príncipe já vai morrer antes dela, já está ficando velho e a mulher não morre, o Charles ou o William, né, que é o filho dele, sei lá, for assumir a coroa, na cerimônia de coroação, o rei ou a rainha, eles declaram, eles fazem um juramento, ele é considerado, entre outras coisas, o guardião das leis canônicas da igreja anglicana. Então, o chefe da igreja anglicana é o rei ou a rainha da Inglaterra. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque esse bispo Ryle, ele era um camarada que, quando a reforma começou, houve um grupo chamado, muitos não saíram da igreja anglicana. Na igreja católica, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, na Holanda, em outros países, aqueles que aderiram às ideias da reforma protestante deixaram a igreja católica. A igreja anglicana, embora tenha surgido por causa de um movimento político, ela é tida como uma igreja protestante, porque ela se colocou em oposição à igreja católica, certo? Muitos que aderiram aos ideais da reforma não deixaram a igreja anglicana. O objetivo deles era exatamente fazer a reforma de dentro para fora. Então, eles queriam ficar. E aí existia, dentro da igreja anglicana, hoje não tem mais, mas existiu durante muito tempo a chamada ala evangélica da igreja anglicana. Então, você tinha dentro da igreja anglicana um grupo que seguia as doutrinas católicas e um grupo que seguia as doutrinas protestantes. Esse bispo Ryle é um que adere às doutrinas protestantes. Só para os irmãos entenderem, porque, mas era bispo, só para os irmãos entenderem, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Senão, o pastor falou do bispo, é isso, ele era da linha protestante. Ele, Richard Sybes, inclusive, tem um livro que eu recomendo para os irmãos, chamado O Caniço Quebrado. Vale a pena ler esse livro. Ele era chamado de doutor celestial, o que se dizia o seguinte, ele ainda não está no céu, mas o céu já está nele. Que coisa, né? Tremendo. Então, era daí. O bispo Ryle dizia, o que ele dizia? Eu já nem lembro mais, vocês já me confundiram, agora eu já me perdi, o negócio deu uma volta tão grande. O que acontece é que problemas que nos acompanharão ao longo da vida e que humanamente não tem solução, o bispo Ryle dizia o seguinte, todos os problemas serão resolvidos, mais tardar na ressurreição. Pronto. Então, na ressurreição, todos os problemas serão resolvidos. E isso é viver teologicamente, viver pela fé. Muito bem, vamos separar aqui algumas lições. Versículo 1. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Aflições são como água.
Você tem a sua casa, você não quer que entre água na sua casa, não é isso? Você fecha a janela, se está chuva de vento. Hoje a Angélica estava falando para mim, pastor, eu nem abri a janela lá do templo, porque chuva de vento vai molhar, esse piano já aguentou uma chuva, não há garantia de aguentar outra, né? Então ela deixou fechada. Por quê? Porque a gente quer manter a água do lado de fora. Mas, algumas vezes acontecem o quê? Vazamentos. Não é isso? Às vezes as telhas estão quebradas ou há uma rachadura e as águas entram. Aflições são assim. Às vezes, embora nós queiramos que elas fiquem de fora, elas conseguem entrar. Água é um negócio tremendo, ela abre o seu próprio caminho. Alguns dizem, e aí eu não tenho um padrão para avaliar, que o poder destrutivo da água é maior do que o do fogo. Né? A água em grande quantidade, uma pressão muito grande, ela destrói tudo realmente. Mas independente de ser maior ou menor do que o fogo, ou igual, tanto faz, fato é que a água, ela sempre busca qualquer brecha e entra. As aflições são assim. Quando entra água em casa, quando a água começa a subir, o que você tem que fazer? Aciona as bombas. Se você não resolver com as bombas, o que você faz? Pede socorro. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós queremos as aflições fora, algumas vezes elas entram, porque há vazamentos, mas aí nós não precisamos acionar as bombas primeiro para depois pedir socorro. A gente faz o que está ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo a gente pede ajuda a Deus. É isso que o salmista está fazendo. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Nos momentos de aflição, quando as aflições vão entrando, nós não devemos esquecer de clamar a Deus. Às vezes, e eu gosto sempre de dizer isso, parece que nós vivemos debaixo de uma regra não escrita que diz o quê? Se tudo mais falhar, experimente a oração. A oração tem que vir sempre. Eu vou tentar, vou resolver, depois que não deu mais jeito, Senhor, socorro. Então a gente já pede socorro no início. A primeira coisa que Davi faz, Senhor, socorro. Versículos 2 e 3. Atolei-me profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, minha garganta se secou, meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqui há duas coisas importantes. Existe fé em meio à aflição. Ele está aflito, ele diz que está cansado, que ele se atolou, ele não pode estar em pé, ele entrou na profundeza, os seus olhos estão, a garganta secou, os olhos desfalecem. Mas tudo isso acontece enquanto ele espera por quem? Esperando o meu Deus. Mesmo nos momentos de aflição, Davi não se esquece de que Deus é o seu Deus. Bem-aventurado é um homem que pode dizer a respeito de Deus, meu Deus. Muita gente tem um conceito vago de Deus, tem um conceito distante, um conceito meio abstrato. Relacionamento com Deus é algo pessoal. Então Davi pode dizer, meu Deus, Senhor, eu estou atolado, as águas estão subindo, minha garganta secou, meus olhos já estão, mas Tu és o meu Deus. No Salmo 108, um dia a gente chega lá, há um versículo que diz assim, quem nos levará até a cidade forte? Quem nos conduzirá até Edom? Porventura não és Tu, Senhor, que já não sais com os nossos exércitos? Edom é uma cidade que ficava na montanha, era uma cidade tida como inexpugnável, não dava para chegar lá. Davi está dizendo, quem é que vai me conduzir até lá? Quem é que vai me dar condições de fazer o que eu não posso fazer? Não és Tu, Senhor? E veja, Tu que já não sais com os nossos exércitos, aí Spurgeon comenta assim, é uma fé magnífica aquela que é capaz de louvar e confiar no Senhor, mesmo quando não parece ver a sua atuação. Davi está dizendo, quem é que vai fazer isso? O Senhor não está comigo, mas é só o Senhor que pode fazer.
É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. É fácil confiar em Deus quando as coisas dão certo. Mas a fé, ela se prova no fogo. Pedro vai dizer, a vossa fé é mais provada que o ouro, não é? Onde é que o ouro mostra que é ouro mesmo? No fogo. O ouro que é ouro de verdade, ele passa pelo fogo, e quanto mais ele passa pelo fogo, mais puro ele fica. As impurezas vão separando e o ouro vai ficando puro. A fé, se é de verdade, ela passa pela provação e ela vai ficando refinada. É fácil? Não. É agradável? Nunca. Mas é didático. Isso é o exercício da fé. Aí ele fala, atolei-me, não posso estar em pé, estou na profundeza, mas a fé em meio à aflição. Meu Deus. A segunda coisa que tem aqui é desânimo mais esperança. Ele está desanimado? Tá. Tudo isso que ele fala aqui, estou atolado, etc, etc, etc. Mas há esperança, porque veja, cansado, meus olhos desfalecem de tanto clamar, porque eu estou esperando. A fé não nos isenta de ficarmos tristes. Não é porque eu sou crente, porque você é crente, que você está sempre rindo. O crente não é maluco, né? Há momentos, há dias bons e dias maus. Há momentos de tristeza. Mas eu continuo esperando. Esperança não é algo, quem sabe um dia, não, é esperar o momento de Deus agir. Então Davi está desanimado? Está, mas ele continua esperançoso. De tanto esperar, meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Versículo 4 diz assim, aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituir o que não furtei. Abra sua Bíblia aí, quem achar pode ler, João 15, 20. Quem achar pode ler, bem alto. João 15, 20. Ih. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Olha o que Davi diz, aqueles que me odeiam sem causa, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituir o que não furtei. Isso é justo? Você tem que devolver alguma coisa que você não furtou? Injusto. O mundo é injusto. A vida é injusta muitas vezes. Mas veja, o crente odiado sem causa e injustiçado é um retrato do seu Senhor. Não é? Não é o servo maior do que seu Senhor. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se guardaram minha palavra, vão guardar a palavra de vocês. Jesus jamais seria contratado por nenhuma empresa de marketing. Porque Jesus não faz marketing. Marketing é o quê? O marketing quer te vender um produto ou uma ideia. Não é isso? Propaganda. Propaganda é a alma do negócio. Mas a propaganda nunca é a expressão mais pura da verdade. Nunca é. Fala uma que seja. Não é. Criança tem que se sujar, homo. Aí aquela, roupa que vem imunda, aí joga na máquina, a roupa sai mais branca do que quando saiu lá da tecelagem, do que quando foi feita. Isso é verdade? Não é.
Por mais que o homo seja legal, não estou dizendo que não é, mas não é a mesma coisa. Vênis, né? Aí joga café, vinho, sei lá mais o quê. Aí bota uma tampinha de Vênis. Nossa, sumiu. Não tem só. Isso é verdade? Não é. Não adianta, irmãos. A Coca-Cola, quando foi lançada, sabe como é que ela era vendida? E aonde? Alguém sabe? Na farmácia. Coca-Cola era vendida como fortificante. Fortificante. Aí depois descobriram que não era bem assim, então. Mas aí na minha época de criança, na década de 70, eu fui criança na década de 70, isso é que é Coca-Cola. E aí bebia e tal, aquele negócio. Hoje em dia sabe-se que não faz bem nenhum para ninguém, valor nutritivo zero, é gostoso a beça. Também não é disso que eu estou falando, mas não é a expressão pura da verdade. Qualquer propaganda que você imaginar, qualquer uma. Mas Jesus não faz propaganda. Jesus fala assim: você quer me seguir, Geusa? Vem, você vai ter tribulação, você vai ser odiado pelos da sua própria casa, não é isso? No mundo, Joel, tereis aflições. Não é, Rafael, o servo maior do que seu senhor. Se me odiaram, vão te odiar também. Não pense, Sinéres, que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, vai haver divisão. Isso não é propaganda que se apresente. Mas Jesus não faz propaganda, Jesus fala a verdade. Então aqui, quando Davi passa por isso, é algo a que nós estamos sujeitos e devemos estar preparados para lidar com isso. Versículo 5 diz assim: tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. O que é estultice? Loucura, tolice. E os meus pecados não te são encobertos. O conhecimento que Deus tem do pecado, ele significa duas coisas. Em primeiro lugar, uma motivação para o arrependimento. Não dá para esconder nada de Deus. Tu, ó Deus, bem conheces. Então é bom que a gente se arrependa. Segundo lugar, é o incentivo para esperar misericórdia. Esperar o perdão. O Senhor conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe das minhas falhas. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor conhece meu coração. Me perdoa. Quando isso é feito com sinceridade, sempre há perdão. Versículos 6 e 7. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Que não sejam envergonhados, vendo a minha má conduta ou vendo meus sofrimentos. Vamos explicar. Que eu não sirva de tropeço. Jesus Cristo falou, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem, não é? Então que não seja eu. Que a minha conduta não seja mau testemunho. Que não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Que não é testemunho, é o quê? É testemunho, né? Tem gente que dá testemunho. Camarada é crente, mas pedra de tropeço. E Jesus fala muito seriamente, ai daqueles. Tem muita gente dentro das igrejas, eu falo de maneira geral, que seria melhor que não dissesse que era crente. Porque são péssimos. São péssimos. Mau testemunho, mau funcionário, mau patrão, né? Mau marido, má esposa, maus filhos, maus pais, sei lá o que for. E é sempre aquela poesia de Max Weber, né? Que dizia, foste um mau pai, foste um mau filho, foste um mau amigo, foste um mau marido, foste um mau irmão, foste um mau cristão. Enfim, foste. Estava lá na lápide do cara. Foste. Porque, terrível. Terrível. Não sejam envergonhados por minha causa, por verem a minha má conduta. Mas não sejam também confundidos aqueles que esperam em ti por causa dos meus sofrimentos. Isso é importante.
O crente, quando ele passa por provações, não é que ele tem que fingir que não acontece, não é isso. Não é isso. Perdas, lutos, dores, sofrimentos, doença, o crente passa por tudo isso. Essa história de, não, vem para cá que não vai ter nada disso, mentira, vai ter. A gente está sujeito a tudo. O crente fica desempregado, o crente pode ser atropelado, o crente é assaltado, acontece de tudo. No Rio de Janeiro não, talvez na Suíça, aqui no Rio de Janeiro não, que não acontece. Mas, se você morasse na Suíça, você estava sujeito a ser assaltado muitas vezes. Mas olha só, o crente quando passa pelo sofrimento, ele sofre sim, ele chora também, mas ele não nega o seu Senhor. É diferente a maneira como o crente reage ao sofrimento. De tal maneira que as pessoas falam, como é que você consegue aguentar isso? Aí é a sua oportunidade de testemunhar. Não é pela minha força, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, mas é o Espírito Santo que me consola. É Jesus na minha vida que faz a diferença. Então não sejam envergonhados ao ver o meu sofrimento e se eles virem que eu... Porque tem crente que às vezes sofre mais ou demonstra mais dor do que a pessoa que não crê em Deus. Né? Não tem um consolo do Espírito Santo. Não tem nada que o fortaleça, que o reanime. Né? Aquele crente que anda, ó dia, ó azar, sabia que não ia dar certo. E nunca não tem nenhum motivo para se alegrar em Deus. Então que não sejam envergonhados também. Por amor de ti eu tenho suportado afrontas. Então que eu permaneça firme em meio a quaisquer situações. Versículos de 8 a 12. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos, um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois ele da tua casa me devorou, as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas, pus por vestido um saco, me fiz um provérbio para eles, aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Uma tribulação aflitiva, uma boa razão para ela, qual é? Por amor ao Senhor. Versículos 8 e 9. Zelo da tua casa me devorou. Então, nós sabemos que estamos sujeitos a passar por aflições. A insistência na santidade aumenta. Veja o versículo 10. Quando chorei e castiguei com jejum minha alma, isto se me tornou em afrontas. O mundo não entende. Lembra da mulher de Jó? Ainda retens a tua sinceridade? O que ela fala para ele? Amaldiçoa a Deus e morre. Cara, você continua acreditando em Deus? Sua vida está aí, está cheia de problema, não sei o quê. Quanto mais eu insisto em andar perto de Deus, mais isso incomoda as pessoas. E os escarnecedores tornam a aflição mais difícil de suportar. Versículos 11 e 12. Pus por vestido um saco, aquele pano de saco que os judeus eles vestiam quando estavam de luto. Pano de saco é um tecido áspero, um tecido grosso. Então eles mostram porque aquilo incomoda, é para exteriorizar, externar a sua dor. Nós no Ocidente, nós somos muito mais civilizados, né? A gente não demonstra as emoções, a gente fala meus pêsames, né? Tal. No Oriente não, no Oriente o povo, quando tem que sofrer, sofre mesmo, rasga a veste, né? Eles choram, eles demonstram. A gente é mais contido. Enfim, né, eles demonstram, a gente é mais, né? Uma vez eu estava vendo uma reportagem, e aí, foi um desses países árabes, volta e meia alguém explode lá, um homem-bomba, um negócio daqueles, e aí tinha explodido lá e morreu um monte de gente no restaurante, na calçada, tal, e aí mostrou lá no luto pessoal, eles rasgam a veste, né? Eles externam sua emoção. Até um cara, quando rasgou a veste assim, tinha uma camisa do Flamengo por baixo. Falei, gente, até lá tem flamenguista. Meu Deus, isso é igual barata, tem no mundo inteiro. Né? O cara, eu falei, que isso, não pode. A televisão mostra essas coisas. Mas veja, eles externam. Então, quando ele fala, eu pus para o vestido um saco,
me fiz um provérbio para eles. Aqueles que assentam à minha porta falam contra mim. Eu fui o cântico dos beberrões, dos bêbados. Ou seja, a presença dos escarnecedores torna a aflição mais difícil. E é fato, quanto mais a gente se deixa abater pela tristeza, mais gente para escarnecer aparece. Quer ver um exemplo? Havia um homem de Ramataim Zofim chamado Eucana. Este homem tinha 2 esposas, era o costume da época, não é isso? Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Eucana amava Ana, mas ela não podia ter filhos, ela era estéril. E a Bíblia diz que toda vez ela chorava copiosamente. E quanto mais ela chorava, o que a Penina fazia? Eu tenho, você não tem, não é isso? Ficava lá tripudiando. Ficava tripudiando. Esse negócio de casamento com 2 pessoas nunca deu certo. A Bíblia nunca provou isso. Ela relata o que acontecia, mas é um homem e uma mulher. Que passa disso é invenção. E nunca funcionou. Pode ver todos os que a Bíblia relata tiveram mais que uma esposa, tiveram problemas. Porque não dá certo, isso não existe. Deus criou um homem e uma mulher, ponto, acabou. Agora veja, Ana ficava lá assim, lamentando, abatida, e a outra ficava tripudiando. Quanto mais a gente se deixa levar pela tristeza, mais aparece gente para pisar. Gente para ajudar não tem muito não, mas para pisar tem um monte. Já passou por isso? Que pergunta. Versículo 13, diz assim, eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Na versão revista e atualizada diz num tempo oportuno. Ouve-me, segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. Qual é o tempo oportuno? Enquanto não desfalecemos e ainda somos capazes de lembrar da misericórdia. O tempo oportuno é antes de nos deixarmos vencer pela amargura. Não se deixe vencer pela amargura. Se você sentir que por algum motivo, pelo problema que você está passando, e a gente vai parar por aqui hoje, se você perceber que a amargura está chegando, este é o momento de você botar o seu joelho no chão e clamar: Senhor, livra-me da tirania da amargura. Porque amargura, pessoas que se deixam vencer pela amargura, a sua vida toda fica parada. Isso traz problemas para o casamento, traz problemas para o relacionamento com os filhos, traz problemas para o relacionamento com os amigos, traz problemas no trabalho. Às vezes a pessoa até perde o emprego, dependendo da situação, do quanto ela seja vencida pela amargura, ela não consegue produzir mais, e ela vai se deixando abater, e aí, empresa, por mais que seja boa, que o chefe seja legal, não é filantropia, não é isso? Não existe favor, você só trabalha porque te pagam, só te pagam porque você trabalha. Não é assim que funciona? É a relação de trabalho. Se paga bem, se paga mal, isso é outra história, mas você, seja onde for que você trabalhe, você só recebe porque trabalha, você só trabalha porque recebe. Se o patrão falar assim, não vou te pagar mais, Marcelo, vem trabalhar de graça, você vai? Não vai, precisa comer, precisa pagar as contas, vou procurar alguém que pague. Se você também falar para trás, olha só, eu não venho mais não, mas todo mês te deposito o salário, não vai rolar. Então, se a pessoa se deixa vencer, às vezes, pela amargura, atrapalha também no trabalho, ela não consegue mais lidar, e aí os relacionamentos ficam confusos, ficam aflitivos, e a pessoa começa a se ferir e a ferir quem está ao redor. Qual é o momento oportuno? É enquanto você consegue lembrar da misericórdia de Deus, porque depois que a amargura toma conta, a vida perde o gosto, perde o sabor, perde o prazer de viver, não é? Tem muita gente amargurada e não consegue mais enxergar a misericórdia de Deus. Então eu faço a Ti
a minha oração num tempo aceitável. Vê, Davi está falando, eu estou sendo perseguido, eu estou tendo que restituir o que eu não roubei, eu estou sendo injustiçado, eu estou sofrendo, eles estão debochando de mim. Quanto mais eu demonstro a minha tristeza, mais eles zombam. Mas a ti, Senhor, eu porém, olha aí, porém, professora, conjunção adversativa, não é isso? Apesar, contudo, todavia, mas, porém, conquanto, entretanto, não é isso? Então veja, eles estão fazendo isso, eu estou sofrendo, porém, eu faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, num tempo oportuno. Não é oportuno que diz na revista atualizada? Um tempo oportuno. Antes que a amargura tome conta, busque a presença do Senhor. Favorável, melhor ainda, favorável. Antes da amargura tomar conta. Tudo isso está acontecendo. Meu coração está ferido, está sangrando, mas eu vou buscar o Senhor para não me deixar vencer pela amargura. Depois tem o versículo 14, mas aí só a semana que vem. Chega, o tempo já foi. Por enquanto, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, é o que Jesus nos disse, e que Deus nos abençoe.